Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa escola dominical. Vamos começar com uma palavra de oração e depois avançamos para aquilo que vai ser a nossa lição de hoje. Oremos então. Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado por mais um domingo, Senhor, nos trazer aqui. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos professar isso livremente, pelo privilégio, Senhor, de poder estudar a Tua Santa Palavra, Pai. E nós pedimos, Senhor, que nos capacite, que nos dê discernimento, Pai, para interpretar a Tua Palavra, para entender aquilo que é os Teus princípios, os Teus mandamentos, Senhor. Ser conosco durante todo esse tempo. Nos ajuda, Pai, a nos mantermos fiéis à Tua Palavra e a interpretá-la bem. Nós choramos no nome santo de Jesus. Amém. Como os irmãos já sabem, nós estamos estudando o livro de Daniel. Na semana passada estudamos o capítulo 3. Hoje vamos estudar aqui o capítulo 4. É um capítulo um bocado longo, vou ser sincero para os irmãos, eu fiquei um bocado na dúvida se eu conseguiria ou não fazer apenas uma lição para esse capítulo, mas eu creio que vamos conseguir, com o tempo que temos, tratar de tudo aquilo que é o capítulo 4. Então, eu dividi a lição em 4 pontos, à semelhança daquilo que nós fizemos a semana passada, e vamos ali abordando a cada ponto, ao avançar do texto, vamos abordando ali aqueles pontos e qual é a ideia central daqueles blocos de versículos, muito parecido àquilo que nós fizemos a semana passada. Então vamos iniciar com a ver o testemunho do rei, aquilo que são as primeiras palavras do capítulo 4. Vamos ver depois o que nesse capítulo 4 temos mais um sonho do rei Nabucodonosor e vamos ver qual é a interpretação desse sonho. Vamos ler também as escrituras e ver qual foi o sonho do rei. Vamos também ver aquilo que foi o juízo de Deus, ou seja, aquilo que Deus vai fazer com o rei Nabucodonosor depois de ele ter ignorado aquilo que foram as palavras da interpretação do sonho através do profeta Daniel. E, por fim, vamos ver a restauração do rei, aquilo que Deus faz com ele depois no final da história, o que acontece. E aqui alguns vão falar assim, mas já estou a adiantar aqui o que vai acontecer na história com os títulos dos pontos, né? Mas é a forma como normalmente Deus trabalha. Nós vemos as escrituras e muitas vezes ele diz o início e o fim da história. E depois nós vamos lendo aquilo e vamos tirando lições daquilo que acontece. O capítulo 4 de Daniel, ele vai narrar aqui o fim do reinado de Nabucodonosor. E como Deus, no auge da soberba de Nabucodonosor, no auge da sua soberba, no auge da sua idolatria, Deus diz um basta. E aqui é um daqueles momentos da Bíblia em que o nosso pastor, por vezes, nos ensina que, por vezes, Deus é como se Deus desse um grito. E ele diz, basta. E aí é o ponto que nós vamos ver aqui, que é o auge, o ápice da soberba do rei Nabucodonosor, que ele vai fazer aqui nesse capítulo. Nabucodonosor era, como nós já viemos a estudar, o rei da Babilônia. Naquele tempo, o maior império, o maior reino que existia no mundo, o mais poderoso, de longe, era aquele que dominava perante todos os outros. Estava acima de todos os outros reinos da terra da época. E Nabucodonosor ele é humilhado por Deus, tornando-se algo semelhante ao que a Bíblia vai dizer, um animal, um comportamento parecido com o comportamento de um boi. Existe aqui uma discussão qual foi o período, se foi 7 anos ou 7 meses, mas assumimos que são 7 anos que ele passa por essa punição divina. Ele vive entre os bois e alimenta-se da erva do campo, assim como os bois, até reconhecer que o Altíssimo, até reconhecer que Deus ele é único e verdadeiro. E nós vemos que, ao longo do reinado de Nabucodonosor, como vimos no capítulo 2, Deus vai, de certa forma, alertando ao rei sobre a sua soberba, sobre a sua altivez, para que ele se arrependa dos pecados, para que ele reconheça o poder de Deus, para que ele reconheça quem Deus é, reconheça o Deus de Israel. Nos capítulos anteriores, nós vimos como Deus revelou o significado
no caso, no capítulo 2, o significado do sonho através do profeta Daniel. E no capítulo 3, nós vimos como Deus salvou miraculosamente os 3 jovens da fornalha ardente. E provando aqui, né, colocando uma prova para todas as pessoas do reino e também para o rei que ele era o verdadeiro Senhor, ele era o verdadeiro Deus. Mas nós vemos que o final do capítulo 3, nós vimos que ele reconhece que Deus é poderoso, que ele reconhece esse poder de Deus mais uma vez, assim como ele reconheceu no capítulo 2. Mas parece que, ao lermos aqui o capítulo 4, nós vamos ver isso, Nabucodonosor permanece obstinado e ele tenta usurpar usurpar a glória de Deus, convencido de que ele era esse rei muito poderoso. E tem um detalhe interessante aqui nesse capítulo 4, que tudo indica que esse capítulo 4 ele é escrito pelo próprio Nabucodonosor. Nós vamos ver isso no início do capítulo, a forma como ele é abordado. Nabucodonosor aparece na primeira pessoa, então muito provavelmente foi ou ele que escreveu, ou ele que pediu alguma oficial, algum assistente para escrever. E depois Daniel achou e aqui Deus, nós cremos que Deus inspirou Daniel para que ele pegasse esse texto e colocasse aqui nos escritos do profeta. Então, aqui seria o enquadramento geral do capítulo 4, né? Para que os irmãos entrassem aqui na história já com essas coisas na mente. Então, Deus, desde o início, ele apresenta, e desde o início, estamos falando aqui desde o início da história de Nabucodonosor, ele apresenta aquilo que seria o propósito de tudo aquilo que vai acontecendo com o rei. Deus quer que ele reconheça que Deus é verdadeiro e único e é poderoso. E aí nós vemos que as coisas vão acontecendo sempre nesse sentido. E o rei aqui ele começa por testemunhar essas coisas, as maravilhas que Deus operou na sua vida, e ele vai dizer isso ao longo do texto. Vamos passar a leitura do texto, não vamos ler o texto na íntegra. Isso é para os irmãos fazerem em casa, aqui nós vamos só refletir sobre alguns pontos e destacar algumas ideias centrais. Embora tenhamos que ler muitos versículos hoje. Hoje é um pouco inevitável que nós tenhamos que ler muitos versículos. Vamos começar a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 5, para que possamos dar início aqui ao nosso primeiro ponto, que é o testemunho do rei. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e, quando estava ao meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Então, nós vemos aqui, de início, aquilo que eu falei para os irmãos e destaquei, que era o testemunho que eu queria destacar aqui desse versículo, que é o testemunho do rei. Então, nós temos aqui duas possibilidades de interpretação logo ao início, ao lermos as palavras do rei. O rei realmente converteu-se a Deus. Nós podemos chegar a essa conclusão ao ler esses primeiros versículos, ou era apenas mais um reconhecimento superficial, assim como nós vimos no capítulo 2 e no capítulo 3, que ia sempre acontecendo com o rei Nabucodonosor. Vamos, então, considerar aqui que ele realmente se converteu a Deus. O que nós podemos destacar aqui? O que nós podemos pegar de evidências, vamos dizer assim, através daquilo que foram as palavras do rei, para chegar a essa conclusão? Primeiro, o fato de ele iniciar a narrativa com uma doxologia, e doxologia aqui quer dizer expressão de louvor e adoração a Deus, isso a ideia da palavra, sugere que houve aqui uma mudança verdadeira no coração do rei. Antes nós víamos muito ele fazer isso e se referir ao Deus de Daniel, ou ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui ele não faz isso no início desse capítulo, e seria aqui uma das evidências que eu queria colocar, que possivelmente o rei, então, converteu-se a Deus de forma genuína. Então, sugere aqui essa mudança de coração, não é?
nós vemos que no versículo 13 ele vai dizer: quão grandes são os seus sinais, quão poderosas são as suas maravilhas, o seu reino é reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Então nós vemos aqui o que eu coloco aqui um tom diferente daquilo que normalmente o rei falava quando se referia ao Deus de Israel. Nós vemos ele reconhecer esse poder, nós já vimos isso acontecer nos capítulos 2 e 3, mas ele sempre referia esse Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou o Deus de Daniel. E aqui ele faz uma declaração diretamente a Deus e vai reconhecer o poder de Deus e tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Então, nós vemos que existe esse tom diferente. Entretanto, nós precisamos considerar aqui algumas outras coisas que acontecem durante o texto do capítulo 4 e não e precisamos entender aqui isso. E é aquilo que eu falei, que é a possibilidade de apenas mais um reconhecimento superficial. Por quê? Nabucodonosor, apesar das suas palavras muito bonitas e belas do início do texto aqui, pode não ter experimentado essa conversão genuína. Por quê? Se a gente avança um pouquinho nos versículos, no versículo 8, ele vai se referir a Daniel, e aí ele vai usar o nome babilônio de Daniel, que é Beltesazar, e vai fazer a referência diretamente, dizendo ao Deus dele, no caso, ao Deus de Nabucodonosor, o Deus Bel. E aqui é um indício que a gente pode ser que levante esse questionamento, se ele de fato converteu-se ou não. Outra coisa é o fato dele, se ele de fato tivesse abandonado completamente os seus deuses, seria estranho ele continuar a governar um império tão idólatra, sem sinais de reforma religiosa. Um rei do calibre, vamos dizer assim, de Nabucodonosor, ele tinha poder para estabelecer uma reforma religiosa e mudar tudo aquilo que era o sistema religioso do império. Não sabemos se ele não chegou a fazer isso porque não deu tempo, vamos dizer assim. Nós cremos que há muitas pessoas que a transformação ela não é instantânea, vamos dizer assim, A pessoa se converte e progressivamente ela amadurece na fé, progressivamente ela é santificada e vai progressivamente corrigindo seus erros, corrigindo aquilo que tem que corrigir para que seja coerente a sua declaração de fé em Deus. Então, nós precisamos entender aqui qual é a diferença entre reconhecer a existência de Deus. Eu sei que é uma pergunta um bocado óbvia e simples, mas temos que pensar sobre isso. Qual é a diferença entre reconhecer a existência de Deus e realmente submeter-se a Ele? O reconhecimento da existência de Deus, nós vemos Tiago falar sobre isso no Novo Testamento. No capítulo 2, versículo 19, Tiago vai dizer: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E creem e estremecem em algumas versões. E aqui é importante entender que reconhecer a existência de Deus é um ato meramente intelectual. É algo que as pessoas podem chegar através de experiências pessoais, presenciando o que as pessoas consideram como milagres, ou através da lógica. Falando de mim próprio, vamos dizer assim, eu chego até esse reconhecimento da existência de Deus através de experiência pessoal cultural, sabe? Eu cresço em um país onde todas as pessoas acreditam que Deus existe. Eu cresço numa família que todas as pessoas acreditam que Deus existe. Então, para mim, era natural que eu acreditasse que Deus existe. Era cultural, vamos dizer assim. E depois, posteriormente, eu chego nessa conclusão através da lógica, através do raciocínio, pensando sobre algumas coisas, sobre algumas questões que são colocadas, eu chego nessa conclusão de que realmente Deus existe através da lógica. Não é possível que não exista um Deus. Muitas pessoas chegam a essa conclusão. E aqui o que eu queria destacar é que esse reconhecimento da existência de Deus não implica mudança de vida. Por vezes não implica mudança de vida, nem mesmo obediência. Então, temos que ter esse pensamento crítico, vamos dizer assim. E aqui eu estou colocando isso para nós mesmos, irmão, para nós olharmos para a vida dos outros e querer julgar aquilo que é a vida dos outros, mas para nós mesmos, nós reconhecemos a existência de Deus, ok, nós acreditamos que Deus existe, mas será que nós nos submetemos a Ele? Ou só apenas reconhecemos que Ele existe e ponto? Nós vamos ver que nos submeter a Deus
o que seria que não é o contrário, mas ele vai implicar mudança de vida e vai implicar obediência. Então, vamos ver, eu vou avançar muito aqui na história, tá? Do rei Nabucodonosor. Vamos ver já um dos últimos versículos do livro, que é justamente para pegar essa ideia do se ele só reconheceu ou se ele se submeteu a Deus. Daniel capítulo 4, versículo 37 vai dizer: Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então nós vemos aqui que submeter-se a Deus é prático. E aqui eu sei que para alguns pode parecer muito simples aquilo que o rei fez, mas sabendo quem ele é, sabendo quem Nabucodonosor declarar isso publicamente tem um peso muito grande. Ele, além de declarar isso publicamente, ele decidiu escrever e que mandasse, nós vimos lá no início do livro, que fosse enviado para todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, enfim. O que os estudiosos vão dizer, os comentadores vão falar, que ele enviou essa carta não só para o reino todo, para que ela circulasse pelo reino todo, mas também para fora do reino, onde ele não tinha o domínio, onde eram reinos, vamos dizer assim, aliados, enfim. Ele quis que todas as pessoas soubessem daquelas palavras que ele estava a declarar. Então, nós vemos aqui que houve um arrependimento, que houve uma transformação, houve uma restauração na vida dele, de certa forma. Deus passou a ser Senhor da vida de Nabucodonosor. Nós conseguimos chegar a essa conclusão. E vimos que, no final, ele obedeceu aquilo que era o que Deus tinha colocado perante ele. Eu sei que eu estou adiantando um pouco a história, mas era só para fazer referência aqui a esse ponto. E aí a pergunta que eu queria colocar aqui nesse ponto é, podemos considerar este trecho aqui, esse versículo 37, como uma evidência da conversão de Nabucodonosor? E por quê? E a ideia era que os irmãos pensassem sobre isso. Por quê? Eu sei que eu estou inclinando os irmãos a dizerem que sim, é uma evidência da conversão de Nabucodonosor. Mas eu quero que vocês pensem o porquê que vocês acham que isso é uma evidência. Isso tem que ser claro na nossa mente. Nós temos que entender aquilo que é o sinal da nossa... E aí nós estamos avaliando outra pessoa, mas a ideia é avaliarmos a nós próprios. O que foi a evidência da nossa conversão? O que fez mostrar para os outros que nós agora reconhecemos a Deus, ou vivemos, ou declaramos essa fé, e como que nós mostramos isso no dia a dia, né? Como que nós demonstramos isso através do nosso caráter, através da nossa vida. Então, esse testemunho de Nabucodonosor, ele é um alerta para todos aqueles que confiam em si próprios, para todos aqueles que têm a confiança em si próprios, né? O rei era o maior pecado do rei Nabucodonosor de longe, era o orgulho, era a soberba, era a fé que ele colocava em si mesmo por causa do seu poder. E aí alguns vão dizer que era quase que legítimo, porque o rei ele conquista muitas coisas, ele alcança muitas coisas. Então, ele buscou tudo aquilo que ele queria, ele alcançou tudo aquilo que ele queria, basicamente. E aí, no fim, ele diz que foi através das forças dele, através do esforço dele. E aí, a chamada de atenção aqui é só para colocar que Deus é soberano sobre a nossa vida e tudo aquilo que nós conquistamos. De certa forma, Deus ele intervém para que nós chegamos lá, seja nos capacitando, seja, enfim, abrindo portas de oportunidade, nos ajudando durante todo o percurso. Então, o rei Nabucodonosor ele aprendeu da forma mais dura, e nós vamos ver isso, da forma mais dura, que o verdadeiro reino de Deus, ele é eterno e ele pertence somente a Deus, e não aos homens. E o mesmo se aplica a hoje para nós, que qualquer grandeza humana, qualquer poder, qualquer governo que exista hoje que possa estar a oprimir, ele é passageiro. Talvez não passe nessa vida, talvez não, mas nós sabemos que há uma vida vindoura e sabemos que quem vai reinar é Cristo e não são esses governos de agora. E sabemos que só Deus é digno de toda a glória. E aqui é muito importante nós vermos esse testemunho do rei Nabucodonosor, que ele se submete a Deus, ele reconhece o seu orgulho e ele muda
aquilo que é o seu discurso, pelo menos. Não temos indícios na Bíblia, depois do que acontece ao longo do reinado de Nabucodonosor. Sabemos que isso é já no fim do seu reinado, depois de o que os historiadores vão dizer, e os comentadores também, que pouco tempo depois ele acaba por morrer. Não sabe ao certo se foi uma doença, o que foi, mas não chegamos a ver aquilo que foi o caminhar de Nabucodonosor depois dessas declarações. Mas podemos tirar uma conclusão daquilo que foi essas palavras dele. Que antes um rei que perguntava para 3 jovens qual era o Deus que poderia livrá-los das mãos dele, agora reconhece que Deus é aquele quem sustenta o mundo, aquele que é dono de todos os reinos da terra, aquele que é o mais poderoso de todos. Enfim, vamos avançar para aquilo que foi o sonho. Nós vimos que Nabucodonosor, nas suas palavras, disse que teve um sonho. E vamos ver que esse sonho de Nabucodonosor, ele era mais do que apenas uma previsão do tempo, digamos assim, né? Uma previsão do tempo, assim, uma previsão do futuro, no caso, né? Não era meteorologia. Enfim, vamos ler aqui dos versículos 10 até o versículo 17. Eu sei que são quantos versículos, mas precisamos ler para que entendamos aqui aquilo que foi o sonho do rei. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 10, capítulo 4, versículo Daniel, do livro de Daniel. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. E aqui é o que nós vemos aquilo que foi o sonho do rei Nabucodonosor. A primeira conclusão que nós podemos tirar é que Nabucodonosor era um homem bom de sonho, né? Que nós vimos no capítulo 2, ele teve aquele sonho da estátua, ele tinha assim, uns sonhos assim, um bocado cinematográficos, vamos dizer assim. Não era como os nossos, que por vezes nós sonhamos com um ganso a conduzir um carro e ia nos perseguir na rua. Mas, voltando aqui para aquilo que o nosso texto, que eu estava a dizer, que o sonho é mais do que uma mera previsão do futuro. É mais do que só dizer aquilo que vai acontecer. O sonho representava aqui uma chamada de atenção para o rei, uma chamada ao arrependimento. Era Deus dando o que nós podemos chamar de dando uma chance para que o rei reconhecesse os seus pecados, para que o rei reconhecesse aquilo que ele fazia de mal e se voltasse para ele. Sabemos que isso não acontece. A punição ela chega, mas sabemos que Deus ele trabalha dessa forma. Ele sempre chama a nossa atenção e vai falar conosco dizendo aquilo que são nossos pecados e vai nos chamar ao arrependimento. Então, nesse trecho mais à frente, nos versículos 24 a 27, Daniel interpreta o sonho da grande árvore. Que representa, e nós vamos ver que a árvore representava, no caso ali, o próprio Nabucodonosor e o Império da Babilônia. No entanto,
nós vemos que depois essa árvore ela é cortada. Nós vimos isso ao ler o texto. E simboliza aqui que o rei seria retirado e ele perderia a sua glória por um tempo determinado por Deus. E vemos aqui que existe uma mensagem central clara aqui nesse sonho que Deus quer passar para Nabucodonosor, que não é a força de Nabucodonosor, não é a força do seu império, mas é Deus que sustenta todas as coisas, é Deus que coloca lá os governantes, é Deus que coloca os governadores lá, e é Ele que os tira quando Ele quer. Então vamos ver isso através daquilo que são ali a ideia aqui do texto. O sonho ele vai revelar que o poder de Nabucodonosor, na verdade, vinha de Deus, e não era dele próprio, como ele acreditava. O sonho também era uma advertência de Deus e o chamado ao arrependimento. E, por fim, nós vamos ver que a soberania de Deus sobre sobre os reinos da terra. Deus queria mostrar isso através dessa punição sobre o rei Nabucodonosor, que Deus era soberano sobre os reinos dessa terra. Então, nós podemos fazer um paralelo aqui com Provérbios 16, 18, que o rei Salomão escreveu a dizer que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. E nós vemos isso aqui muito claramente sendo aplicado ao rei Nabucodonosor, né? Ele é chamado a atenção sobre aquilo que é da sua conduta e mais à frente ele vai demonstrar essa soberba, demonstrar esse orgulho. E o que nós vamos ver é mesmo o ápice do orgulho de uma pessoa. Nós vamos ver isso através do texto, através daquilo que são as palavras do próprio Nabucodonosor. Então, o rei ele se via como esse governante supremo, vamos dizer assim, né? Ele se via como alguém poderoso, como alguém forte. E aquilo que eu volto a dizer, não é que era legítimo ele se ver assim, mas ele conquistou muitas coisas. Então, na cabeça dele fazia sentido ele acreditar nisso, que o poder era dele, o poder todo era dele. Ele era o rei do maior império do mundo naquela época. Então, é muito fácil para nós entendermos esse pensamento na cabeça dele, vamos dizer assim. O corte da árvore vai demonstrar aqui que é Deus quem estabelece e quem remove os reis através do sonho. A referência de uma árvore é aquilo que eu destaquei ali, que ela é plantada e sustentada por Deus. Nós vemos isso através das Escrituras, em outras passagens, falando sobre a natureza. Por vezes ninguém cuida da natureza e nós achamos que as árvores vão perecer e elas permanecem lá, belas, e é o cuidado que Deus tem de certa forma com a natureza. E a referência da árvore no sonho aqui é justamente isso. Era uma árvore plantada e sustentada por Deus. E quando ele quisesse cortá-la, ele foi lá, deu a ordem e mandou cortá-la. Nós vemos através da descrição do sonho que é um vigilante, um santo, e aqui a ideia melhor aqui para nós entendermos quem é que faz isso é que seria um anjo enviado por Deus que declarava essas palavras. E a sentença daquilo que aconteceria com Nabucodonosor. Então, nós vimos que o sonho revela esse poder, que o poder de Nabucodonosor, na verdade, vinha de Deus e não dele próprio. E também falamos sobre que era uma advertência com Deus. Sobre essa questão do Deus sustentar todas as coisas e Deus escolher quem é que reina e quem é que não reina, nós já vimos isso em Daniel, no próprio passagem de Daniel, capítulo 2, nós já passamos por lá. O versículo 21 vai dizer que é Ele, e que Ele é Deus, quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. E Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E aqui Daniel está deixando bem claro que as coisas vão acontecendo e quem capacita as pessoas, quem é que dá poder às pessoas, quem é que sustenta as pessoas nesses cargos ou nesses postos é Deus, que vai dando entendimento e sabedoria às pessoas para que eles permaneçam lá. A advertência de Deus e o chamado ao arrependimento, vamos dizer assim, aqui nós vamos ver que antes de cumprir o juízo, aquilo que era a punição colocada ali no sonho, Deus dá aqui uma espécie de oportunidade a Nabucodonosor de se arrepender. Eu não creio que se ele... como as palavras foram muito claras daquilo que iria acontecer com ele,
Eu creio que se ele se arrependesse durante aquele período que foi dado a ele, é um período de 12 meses, se ele se arrependesse daquilo que dos seus pecados e reconhecesse, eu creio que Deus não puniria ele da mesma forma, talvez, mas faria com que ele sofresse apenas as consequências daquilo que for os seus pecados. Então, nós sabemos que Deus trabalha dessa forma, né? Quando nós nos arrependemos genuinamente, Deus nos poupa daquilo que é a sua punição, daquilo que é o seu castigo. Então, no versículo 27, nós vimos que Daniel aconselha o rei a abandonar seus pecados e praticar a justiça, para que talvez essa punição fosse evitada. É com base nisso que eu digo isso. Então, quando Daniel vai dizer isso, ele não garante, ele não promete que a punição seria evitada, mas ele vai dizer que se o rei se arrependesse, talvez Deus prolongasse a sua tranquilidade. Né? Vamos ler o texto só para que fique mais claro. Capítulo 4, versículo 27 de Daniel. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. E aí essas são as palavras aqui do profeta Daniel. Quando ele dá a interpretação do sonho, ele vai dizer, tu és a árvore. Vai dizer para o rei que o rei é a árvore, mencionada no sonho, e que ele seria retirado do seu reino durante 7 tempos, e após esse tempo passar, e até que o rei compreenda que o Altíssimo é quem reina e quem estabelece os reinos e os reis na terra, ele seria restituído ao seu reino no final desse processo, e ele voltaria para a sua posição de honra, vamos dizer assim, para a sua posição de rei, de imperador da Babilônia. E aí, mais uma vez, isso reflete o caráter misericordioso de Deus, que sempre, sempre, sempre chama ao arrependimento antes de exercer juízo. Vimos isso, um exemplo disso é Jonas, no profeta Jonas. Ele é chamado para alertar, para pregar o evangelho, para pregar as palavras de Deus, para levar o povo a arrependimento naquela cidade de Nínive. Nós sabemos que Jonas é posterior a essa história, vai acontecer muito mais à frente. E nós sabíamos que Jonas não queria ir porque ele sabia que Nínive era uma cidade de pessoas muito más, muito perversas, e ele se recusa a ordem de Deus, vamos dizer assim, tenta fugir de Deus para que não fosse pregar esse povo. E Deus, o seu caráter misericordioso, Jonas ali naquele momento não entende isso, achava-se de alguma forma que aquele povo não merecia essa misericórdia de Deus e ele acaba por fugir. Nós vemos isso em Jonas, vai falar sobre Deus mudar de opinião acerca daquilo que ele tinha falado antes da condenação. E aqui, muito cuidado com o texto bíblico, quando fala mudar de opinião aqui, é uma forma do autor bíblico tentar passar de uma forma mais compreensível para nós. Deus não tem esse tipo de sentimento, Deus não, mas é uma forma, atribuir características humanas a Deus para que nós entendamos aquilo que foi ali o que aconteceu na história. Deixa eu só abrir aqui Jonas, capítulo 3, versículo 10. Quando viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu, como havia ameaçado. Eu li aqui numa versão mais atual, mas aquilo que a palavra diz essa versão é até mais branda, né? Não coloca como Deus se arrependeu, como eu disse, mas quando lemos na versão Almeida atualizada, vamos ver isso, que viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria antes e não o fez. E aqui a ideia é como aquela cidade inteira se converteu, reconheceu que Deus ele era, reconheceu o seu pecado e reconheceu que deveria se prostrar diante de Deus. Deus ele exerce misericórdia e não pune aquele povo por aquilo que eles tinham feito. E nós vamos ver isso também aqui era uma possibilidade de que acontecesse aqui também com Nabucodonosor. Se ele se arrependesse do seu pecado, se ele reconhecesse que Deus era soberano sobre os reinos da terra,
ele seria poupado daquilo que era a punição que Deus tinha colocado ali no seu sonho. Então, outra coisa que nós podemos ver através do sonho é a manifestação, aquilo que nós vemos, que nós entendemos como soberania de Deus sobre os reinos da terra. Então, Deus ele é muito claro através desse sonho, e a humilhação do rei ela vai mostrar que nenhum poder humano ele é absoluto. Naquela época, por vezes nós estamos perante a autoridades ou poderes que nós pensamos que é impossível vencê-las ou é impossível que elas sejam destituídas. Que o reino é tão poderoso que nunca irá acabar. E nós vemos que não foi o que aconteceu aqui com a Babilônia. Facilmente Deus tirou Nabucodonosor do poder e o humilhou, mostrando que nenhum poder humano é absoluto, e sim o poder de Deus. E o propósito daquela disciplina fica claro no sonho, que Deus queria ensinar Nabucodonosor e aí nós vamos ler no versículo 25 de Daniel 4, aqui é metade do versículo, tá? A parte B, vamos dizer assim, era que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, aqui fica muito claro que o propósito era a disciplina divina sobre esse aspecto, sobre esse problema que tinha, que as pessoas não reconheciam que o poder dos reis vinha de Deus. E aqui também não era só algo para o rei Nabucodonosor, mas era uma forma também, nós sabemos, de exortar os judeus que estavam passando por aquela opressão, por aquele cativeiro, e eles entenderem que Deus estava sobre o controle daquela situação, e eles passavam por aquilo que era uma punição, como Deus já havia determinado que eles passariam por esse cativeiro de 70 anos. E eles tinham que permanecer fiéis, permanecer firmes naquilo que era a sua fé em Deus e honrar a Deus acima daquilo que eles faziam Nabucodonosor. Nós vimos no capítulo 3 que apenas 3 se recusaram a se prostrar e adorar a Nabucodonosor, e os outros judeus todos que estavam lá, que adoravam somente a Deus, não fizeram isso. E aqui, mais uma vez, nós vemos Deus chamar a atenção para esse ponto, que é reconhecer que Deus ele tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E esse princípio ele se aplica a toda a história da humanidade, não só aqui as histórias, essa história, mas a todas as histórias. Nós vemos que os impérios passam. O Império Romano, eu fico imaginando quem viveu na época do Império Romano com certeza tinha a convicção de que aquilo nunca acabaria. A força do Império Romano era muito forte. E eu tenho noção que também grande parte das pessoas que viveram na Babilônia também tinham esse entendimento, que aquele império nunca passaria por causa da sua força, do poder que demonstrava e da forma como ele conquistava os outros reinos, os outros poderes, vamos dizer assim. E os impérios passam, mas Deus ele governa para sempre. Nós sabemos que vai chegar o dia em que Jesus assumirá o trono de uma vez por todas e subjugará todos os reinos da terra e passará a ser ele o rei de todos os reinos para sempre, durante toda a eternidade. Essa aqui seria basicamente aquilo que era a interpretação do sonho, aquilo que é importante nós retermos desse sonho, que foram esses 3 pontos: a soberania de Deus sobre os reinos da terra, era uma advertência de Deus e um chamado ao arrependimento ao rei, e o sonho revelava que o poder do rei, na verdade, vinha de Deus. E nós precisamos confiar mais naquilo que são as palavras de Deus. E aí uma questão que eu me fiz aqui quando eu estava a preparar a lição, e aqui ficou um bocado para mim mesmo, mas eu achei que era importante partilhar aqui com os irmãos, mas será que como Nabucodonosor, no caso, aí colocando a questão para cada um dos irmãos para refletirem, será que eu estou confiando em mim mesmo, em vez de depender de Deus? E eu acho que por muitas vezes nós confiamos mais em nós mesmos do que em Deus. E não colocamos as nossas necessidades, nós, por vezes, até pedimos orações para que as pessoas orem por nós, por alguma coisa, mas eu não sei se verdadeiramente nós confiamos que Deus vai tratar daquele assunto de alguma forma. Nós não confiamos genuinamente, algumas vezes, falhamos nisso, em confiar naquilo que é
a soberania de Deus sobre essas coisas todas. Nós sabemos que Deus está no controle das coisas, independente do nosso sofrimento, independente das dificuldades que nós passamos no dia a dia. Então, foi uma coisa que me fez pensar durante essa semana, e fiquei um bocado mesmo a pensar muito sobre essa questão. Se eu estou confiando mesmo em mim, mais em mim do que dependendo de Deus. Queria deixar essa questão para os irmãos refletirem, pensarem sobre aquilo que tem acontecido nas vossas vidas. Avançando na história, nós vamos ver que acontece aquilo que é o juízo de Deus. Deus dá o sonho e demonstra aquilo que seria o juízo dele, que era que o rei viveria 7 tempos afastado do trono como um animal. E aqui nós vemos no versículo 30, o que eu disse antes, que é o ápice do orgulho humano, vamos dizer assim, o ápice da soberba humana. E vamos ver isso através das palavras do rei Nabucodonosor. O versículo 30 diz assim: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E aqui fica muito claro para nós aquilo que era o entendimento do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele claramente entendia que foi através da força dele, foi através do seu poder que ele conquistou todas as coisas. Nós sabemos que Nabucodonosor foi um homem de muito sucesso nas suas batalhas, nas guerras que ele travou. Sabemos que ele vence uma das batalhas que ficou como uma das mais conhecidas da história, que foi a Batalha de Carquemes. Então, e ao longo do tempo ele vai vencendo várias batalhas e vai conquistando muito território. A Babilônia ficou conhecida como uma das cidades do Império que tinham mais, vamos dizer assim, mais belezas. As construções da Babilônia eram muito bonitas. Na Babilônia tinha um jardim suspenso chamado de Zigurate, que foi considerado pelos historiadores como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, a Babilônia cresceu muito com Nabucodonosor. Não é que o reino era fraco antes dele, o reino já era muito forte. Mas com ele no poder, a Babilônia expandiu mais ainda aquilo que era o seu domínio e construiu muita coisa através do domínio dele. E nós vamos ver aqui o que foi o juízo de Deus, e é aquele ponto que eu digo que Deus dá um grito e diz chega e basta, e foi nesse ponto. O rei estava no seu terraço, alguns vão dizer que possivelmente no telhado, a semelhança daquilo que aconteceu com Davi, quando ele vê Batseba a tomar banho. Provavelmente o palácio tinha um telhado plano e ele conseguia caminhar sobre o telhado. Então ele estaria ali olhando para a cidade e admirando aquilo que era o seu reino, e ele declara essas palavras. E vamos ver esse orgulho do rei. Passou um ano daquilo que foi o sonho que aconteceu, e a interpretação de Daniel havia passado um ano, e Nabucodonosor ainda estava orgulhoso, ainda era esse homem soberbo e exultava-se, se exaltava das suas conquistas. Ele atribuía toda a glória para si mesmo, como nós falamos, e ignorava que a sua posição ela vinha de Deus, sendo que no sonho, e a interpretação de Daniel deixou claro isso, que a ideia é que aquilo iria acontecer para que ele reconhecesse isso. E aqui eu não sei se ele esqueceu daquilo que foi o sonho, ou se era de fato um desafio a Deus, diretamente. Nós podemos entender por esses dois lados. Eu penso que era mais como um desafio, entendendo qual era a personalidade do rei. Aqui era uma forma dele desafiar. Ele falou, olha, passou os 12 meses e não aconteceu nada. E ele chegou, se colocou diante da sua cidade, possivelmente, e declarou essas palavras. Que não aconteceu nada com ele, daquilo que teria sido profetizado no seu sonho, e se glorificou ali, se autoglorificou ali naquele momento. E nós vimos que o que acontece é o cumprimento da sentença divina é imediato, quando ele faz isso. E a palavra de Deus vai dizer isso, que no mesmo instante aconteceu com ele aquilo que se cumpriu a palavra. Então, o versículo 33 do capítulo 4 de Daniel vai dizer, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens,
e passou a comer a erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. E nós vimos que Deus aqui foi mesmo o grito de basta, de chega, que chegou no ponto máximo daquilo que era o orgulho daquele homem. E Deus aqui, ele foi lá e cumpriu a sua sentença divina sobre ele. Até ali, Deus estava exercendo a sua misericórdia de forma longânima e dando tempo para que ele se arrependesse daquilo que era o seu pecado. E ele manifestando essas palavras, que Deus diz um chega, um basta naquela situação. E nós vemos que, enquanto Nabucodonosor falava aquelas palavras, ele perde a sua sanidade mental, que aqui é o que vai dizer a palavra, ele passa a se comportar como um animal e ele é expulso do meio dos homens e vive como um animal. E aqui nós precisamos entender na história que é assim, eu sei que é no mesmo instante que a sentença é colocada, mas não é no mesmo instante que ele é expulso do meio do seu palácio, que ele é expulso. Aquilo claramente levou um tempo, foi algo que os oficiais do governo viram que o rei tinha alguma coisa errada com o rei, que ele não estava bem da cabeça, vamos dizer assim, né, falando muito da nossa linguagem, e acabou por ser destituído do seu reino. A sua aparência física, como a palavra vai dizer, ela foi transformada e seu cabelo cresceu, ficando com cabelo longo, e as suas unhas também, como as garras de um animal. E aqui essa doença, depois eu fui pesquisar sobre se haveria alguma incidência dessa doença nos dias de hoje. Não há muitos casos, irmãos, é uma doença raríssima que acontece. Eu vi e aí eu vou ser sincero que eu não fui confirmar todas as fontes, mas eu vi em alguns sites, alguns artigos que eu li, que existem um pouco mais de 50 casos registrados dessa doença ter acontecido, de pessoas que foram acometidas dessa doença, contando com o rei Nabucodonosor. Entretanto, eles não consideram que talvez isso tenha de fato acontecido, porque não existe registro histórico, e aí falando das crônicas babilônias, sobre essa doença do rei. E aí nós chegamos àquela conclusão que muitas vezes o nosso pastor vai dizer isso, que as histórias dos reis seculares só é relatado aquilo que foi bom. Normalmente, aquilo que foi mal, eles ocultam e não expõem isso. É diferente daquilo que nós temos com a Bíblia. Na Bíblia, nós vemos as histórias dos reis e é colocado tudo aquilo que aconteceu, seja bom, seja mal. No caso dos reis dos seculares, do mundo comum, nós vemos que aquilo que é relatado é apenas o que foi glorioso, aquilo que foi as conquistas do rei. Então, é normal que isso não apareça, historicamente falando, nos registros da Babilônia. Então, vimos que o juízo de Deus se cumpriu. E Nabucodonosor é claramente aqui colocado como um exemplo de que, independente do poder que a pessoa tenha, Deus é maior, Deus é superior, Deus é mais poderoso. E Deus humilha o rei e faz com que ele viva com os animais. E, mais uma vez, durante 7 tempos, aí existe aqui uma dúvida se é 7 meses, 7 anos, enfim. Não é tão importante assim o período, mas é só para entender que ele passou durante aquele período. Eu gosto de entender que foi o período suficiente para que ele entendesse aquilo que Deus queria que ele entendesse. E ele entendeu e reconhece o rei. E reconhece a Deus como o rei sobre todos os outros reinos. E nós vemos aquilo que e aqui partindo para o fim, a restauração do rei acontecer. Vamos ver, a história vai avançar, nós vamos ver que a graça de Deus ela entra em ação e alcança Nabucodonosor. E o rei finalmente reconhece que toda glória, poder e soberania pertence ao Altíssimo. Então, existe uma dúvida entre os comentadores, entre os estudiosos da Bíblia, se foram 7 meses ou 7 anos. A palavra que, agora eu não tenho certeza se é aramaico ou hebraico, não é clara nesse termo. Existem outras passagens bíblicas que referem-se a tempo, que fica mais claro se é ano, se é dia, mas nesse caso aqui não é explícito, vamos dizer assim. Pode ser 7 dias, pode ser 7 meses, pode ser 7 anos,
E pode se referir também a alguns que defendem que pode se referir como 7, normalmente na Bíblia é usado por um tempo, por um número referente à perfeição, pode ter sido tempo suficiente para que ele reconhecesse que Deus era no caso que ele chegasse à conclusão daquilo que Deus queria, que era que Deus era o rei sobre todos os reinos. Então nós vemos que a graça de Deus alcança Nabucodonosor. E ele finalmente reconhece que toda glória, todo poder, toda soberania pertence ao Altíssimo. E aí eu sei que a pergunta que vai vir muito rapidamente, foi a pergunta que eu fiz também, é que, mas se o Nabucodonosor perdeu a sua sanidade mental, como é que ele reconhece que Deus que ele era o soberano sobre todos os reinos? Aí eu fui pesquisar mais ainda sobre a doença, que era como é que essa doença funcionava. E o que no caso os médicos vão dizer, é uma doença psiquiátrica, é que a pessoa estabelece esses comportamentos, mas ela não perde a consciência de si mesmo e não perde a consciência de si mesmo e não perde a consciência de que existe algo superior a ela, vamos dizer assim. Então, Nabucodonosor conseguia mesmo naquela situação reconhecer que existia um Deus, reconhecer que e muitos comentadores vão dizer que o ato dele, que a palavra vai dizer que ele olha para o céu e depois ele profere as palavras. Então, muitos vão defender que o ato dele olhar para o céu foi uma espécie de oração ali que ele fez, reconhecendo aquilo que eram os seus pecados, e então Deus restaura a sua sanidade mental, permite que ele consiga se expressar, consiga falar, e aí ele continua naquilo que nós vamos ver no texto bíblico, que é o reconhecimento de Deus como o Rei, como o Senhor dos Senhores. Vamos ler os versículos 34 a 37 do capítulo 4 de Daniel. Diz assim a palavra do Senhor. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aos que vivem para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhes possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a mim se me juntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o reino do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nós vemos que existe aqui esse reconhecimento por parte de Nabucodonosor, e existe aquilo que nós podemos colocar como o arrependimento do rei. Acabei por ler os 3 últimos versículos, mas aquilo que eu queria destacar era isso. Após esse tempo determinado, Nabucodonosor levanta os olhos ao céu, é aquilo que vai dizer a palavra, e depois ele profere essas palavras ali. Era um ato simbólico de humildade ali e busca por Deus. O seu entendimento retorna e a primeira coisa que ele faz é adorar o Altíssimo. Nós vemos que aqui existe uma mudança de prioridades, uma mudança de primazia ali em Nabucodonosor. Então, nós vemos que existe o que nós podemos dizer o exercício de misericórdia de Deus. Deus não apenas julga, mas também restaura aqueles que se arrependem. Então, nós vemos que Deus devolve a sanidade mental de Nabucodonosor, mas também restaura o seu reino e coloca ele de volta na sua posição de honra e de glória. E aqui a palavra vai dizer que foram os próprios oficiais, os próprios conselheiros do rei que vão à procura dele, encontram com ele e o constituem novamente rei sobre Babilônia, provando que Deus tem poder para exaltar aqueles que se humilham. E aqui a ideia é, o rei se humilhou, reconheceu, então Deus restituiu o reino de volta para ele. Nós vimos isso no versículo 37, que vai falar sobre que ele é restituído de volta ao seu reino, e Nabucodonosor
vai declarar aquilo que nós falamos que é a doxologia, né? A expressão de louvor e agradecimento de Deus, ali no versículo 37. Então, para nós concluirmos e tirarmos aqui algumas lições daquilo que foi o capítulo 4 de Daniel. O capítulo 4 de Daniel, ele ensina que Deus não apenas resiste aos soberbos, mas também estende graça aos que se arrependem, verdadeiramente. E aqui tem que ficar claro isso, verdadeiramente. Eu sei que por vezes é difícil a gente chegar nessa conclusão de que foi verdadeiro, mas nós sabemos que o fruto do arrependimento é a transformação da vida, é a mudança de vida. Acaba por ser visível dessa forma, olhando para aquilo que a pessoa deixa de fazer ou passa a fazer depois de se arrepender. Nabucodonosor passou do orgulho absoluto, aquilo que nós vimos na sua declaração, a verdadeira adoração a Deus, demonstrando o poder transformador de Deus, como Deus pode transformar os homens. E aqui é um pouco daquela do não existe caso perdido para Deus. Independente da onde esteja fundado no pecado, independente da situação da pessoa, quando Deus age, quando Deus restaura, Ele restaura. E aí nós podemos ver aqui através do testemunho, através do testemunho do rei Nabucodonosor. Assim como Deus restaurou Nabucodonosor, Ele também restaura qualquer pecador. E é aquilo que eu queria dizer, não há caso perdido. Basta que ele se reconheça a sua condição, se humilhe perante Deus e se arrependa de forma genuína dos seus pecados e faça esse reconhecimento de Deus sobre a vida particular. Eu queria terminar com uma passagem bíblica em 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 6 e 7, que é uma passagem que não é tão conhecida, vamos dizer assim, mas é importante aqui para o que nós estudamos hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aqui a palavra a ideia de humilhai-vos para que sejam exaltados, mas não quer dizer que nos rendermos a Deus vai nos trazer benefício aqui nessa terra, mas o exaltar aqui é na eternidade. É que nós seremos, no momento final, glorificados e seremos levados para viver com Deus eternamente e passaremos a desfrutar da sua presença nos céus. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário que queira fazer para acrescentar? Não havendo, vamos avançar aqui para o nosso quiz de cultura bíblica. Tem aqui algumas perguntas. Essa vez eu não coloquei nenhuma armadilha, os irmãos podem ficar tranquilos que dessa vez não há nenhuma rasteira ali. Quanto tempo durou o cativeiro na Babilônia? 70 anos, sim. De que tribo era Daniel? De Judá. Sim. Qual era o nome babilônio de Daniel? Eu tive cuidado de não mencionar aqui durante a leitura que era... Isso. Quais foram os profetas contemporâneos a Daniel? Essa é um pouquinho mais difícil. Ezequiel e Jeremias. Sim. Qual foi a reação de Daniel ao ouvir o sonho do rei? Aqui também não era para ter feito isso, mas eu acabei por não ler essa parte do versículo. Sim, Daniel ficou perturbado com aquilo que era o sonho do rei. Eu acabei por não ler, e aqui é um pouco injusta a pergunta, mas a palavra vai dizer que Daniel ficou ali mesmo perturbado com aquilo que era o sonho do rei, porque ele entendeu logo a interpretação e que era o que iria acontecer com o rei. O que a árvore representava no sonho de Nabucodonosor? Representava a Babilônia e também o próprio rei, né? Daquilo o que aconteceria com ele, como nós vimos. E quantos meses Nabucodonosor teve antes do juízo de Deus se cumprir? 12 meses, isso, 1 ano. Foi um período de 1 ano. Por quantos anos Nabucodonosor viveu como animal? E aí fica aquela discussão agora para quem
7 anos, sim. É o mais consensual, tá, irmãos? O que os estudiosos vão dizer é que foram mesmo 7 anos, é o período mais consensual. E qual era a capital do império governado por Nabucodonosor? Babilônia, assim. A capital tinha o mesmo nome do império. Não é uma rasteira, atenção, é uma questão de ter alguma atenção aqui na pergunta só. E a última, por fim, qual foi a principal lição que Nabucodonosor aprendeu aqui no capítulo 4? Que Deus é soberano sobre todos os reinos da terra e Ele dá os reinos a quem Ele quer e pode tirar quem Ele quiser. Obrigado, irmãos.